Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Eu convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, em reverência a essa bendita palavra. Todos encontraram? Amém? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Pai, eis aqui a tua bendita palavra. Oh, Pai, a tua palavra que é santa, santa, santa. A tua palavra que é infalível, inerrante e suficiente. A tua palavra que é viva e eficaz, que produz, ó Deus, aquilo que ela diz que produz. Meu Deus, que o teu Espírito continue falando conosco nesses dias. Que ele continue aplicando a tua palavra na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração. Ó Deus, e que essa palavra produza em nós o resultado pelo qual ele está sendo enviado.
e que nós possamos, Pai, dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ó Pai, ser conosco, Pai, neste lugar, nessa noite. Ó Deus, nós repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus tudo aquilo que possa ter por intento distrair a mente, roubar a semente da Tua palavra. Ó Deus, que nada nem ninguém, ó Pai, a não ser o Teu Espírito e aqueles e aquilo que seja de acordo com a Tua vontade, somente eles tenham livre acesso neste lugar, nessa noite. Ó Pai, nós oramos mesmo para que seja assim, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu gostaria de falar ao coração dos irmãos nessa noite sobre o tema a corrupção humana e o juízo de Deus. E à guisa de introdução, o livro de Gênesis é o livro da origem, do princípio, que nos revela de onde veio a existência de todas as coisas. O próprio livro, ele começa com o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão, os céus e a terra, abarca todo o universo físico, espiritual, as coisas que neles existem, sejam elas físicas ou espirituais. E no capítulo 1, nós vemos ali o processo da criação, e no versículo 26 do capítulo 1, nós vemos que Deus atinge o ápice da sua obra criadora, quando Ele decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus primeiro prepara a terra, prepara o universo para a chegada do homem. E nós vemos ali no versículo 28, a Escritura diz que Deus abençoa o homem. Deus, se abençoar na Bíblia, é mais do que conceder uma dádiva, mas é também designar funções. E nós podemos ver no livro de Gênesis a constituição do homem, nós podemos ver a vocação do homem, a prova do homem, nós podemos ver a queda dele e a corrupção generalizada que foi corrompendo toda a humanidade. Então, o capítulo 1 trata da criação, trata da constituição do homem. O capítulo 2 trata da instituição da família, da prova do homem. Deus cria o homem puro, santo e perfeito, mas o coloca à prova no jardim do Éden. No capítulo 3 nós vamos ver um acontecimento mais trágico da história, a queda do homem e as consequências da sua queda, quando Adão e Eva, nossos pais, abriu ali um espaço, na sua agenda, digamos assim, para dialogar, para dar ouvido ao diabo, o diabo que havia enganado a terça parte de anjos dos céus, mais inteligentes, mais valorosos, mais poderosos em força do que nós. Imagine o ser humano. E nós prosseguimos para o capítulo 4, nós vemos aí a malignidade do pecado, quando Caim, ele atenta contra a vida do seu próprio irmão Abel e o mata. E no final do capítulo 4 nós vemos que Deus concedeu um outro filho, Adão e Eva, que veio aí a ocupar o lugar de Abel, temente a Deus, que foi morto por Caim. Nós finalizamos o capítulo 4, iniciamos o capítulo 5, com a descrição da descendência maligna de Caim, mas o autor ele dá uma ênfase à descendência de Adão, enfatizando o nascimento de Sete, porque a partir de Sete e de Enos, seu filho, começou-se a invocar o nome do Senhor. Abel invocava o nome do Senhor, mas ele foi morto.
Então houve uma interrupção. Mas quando Deus abençoou Adão e Eva com Sete e também com Enos, há um reavivamento no culto a Deus, né? Com Sete há um recomeço da comunhão, há um recomeço da adoração, há um recomeço da comunhão, do culto público, da oração, porque ali eles reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem que eram dignos do juízo de Deus e que não havia como escapar do juízo de Deus, a não ser correr para a misericórdia e pela graça de Deus. Então, o culto a Deus ali, a devoção a Deus, a comunhão com Deus, o culto público é restaurado, é avivado, e ali então dá-se início à linhagem piedosa. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 6, esse texto nos apresenta algumas coisas muito importantes que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Nós vemos aqui uma corrupção generalizada da humanidade, a ponto de isso pesar, entristecer o coração de Deus, de escandalizar o céu, e Deus então pronuncia o seu julgamento, pronuncia o dilúvio sobre esta geração. E a corrupção foi de tal maneira generalizada que Deus encontrou um justo com a sua família. Todos os outros não se enquadravam nessa categoria. Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Queridos, o que nós podemos aprender aqui do capítulo 6 do livro de Gênesis para nossa edificação nessa noite? Primeiro, nós vemos aqui a multiplicação da raça humana na terra. O versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que Deus abençoou o homem. Ele disse: sede fecundo e enchei a terra. E Deus também disse: olha, sujeitai a terra, domine sobre as criaturas. E o homem, ele cumpriu essa ordem. O homem se multiplicou e a terra se encheu. E quando nós chegamos aqui a esse ponto, nós vemos que havia duas linhagens na terra. A linhagem de Caim, que era com certeza a maioria, e houve uma linhagem de homens piedosos, de homens e mulheres tementes a Deus, que se iniciou ali com Sete, com Enos. E essa linhagem piedosa desenvolveu, multiplicou, cresceu um pouco, ainda que em número bem menor do que a linhagem de Caim, porque com a morte de Abel, entre a morte de Abel e a morte e o nascimento de Sete, houve mais de um século de espaço, e nisso a descendência de Caim foi se multiplicando, foi se espalhando, foi enchendo a terra. Então havia duas descendências: a descendência maligna de Caim, que era em maior número, e a descendência piedosa de Sete de Enos, que era em menor número. Mas à medida que a cronologia foi avançando, que a história foi avançando, a Bíblia diz que aconteceu algo terrível. A Bíblia diz que a maldade se multiplicou na terra. O versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem se multiplicou na terra, mas a maldade do homem também, na mesma medida,
se multiplicou. Então nós temos agora uma terra cheia de seres humanos, mas nós temos uma terra cheia de violência, cheia de maldade, de roubos, de assassinato, de opressão, de adultério, de idolatria e de todo tipo de males que nós conhecemos e vemos nos dias de hoje. Amados, e a Bíblia diz aqui no versículo 5 que a maldade do homem era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Isso nos mostra que o pecado, ele está no coração do homem, no ser do homem, está inerente ao homem. Que o pecado brota de dentro do homem. Provérbios 4:23 diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o versículo 10, o Senhor responde: eu, o Senhor, o conheço. Eu o esquadrinho, eu o sondo, para dar a cada um segundo o seu proceder. E Jesus, em Mateus 15:19, nos ensina que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Porque é do coração que procede os adultérios, os homicídios, os furtos e toda a sorte de males que o homem comete externamente. Deus olhou e viu que o coração do homem era mau, que os seus pensamentos, que os seus sentimentos, que as suas intenções, que as suas vontades estavam inclinadas para o mal, inclinadas para o pecado. A Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte, o coração do homem estava inclinado para a morte. E isso entristeceu o coração de Deus. Amados, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Pelo contrário, nós pecamos porque nós somos pecadores. Por natureza, nós somos pecadores. O coração do homem não regenerado é mau. A natureza do homem não regenerada inclina o mal. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, suas afeições, elas estão inclinadas para o mal. O que nós fazemos fora, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, é precedido por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos, que desejamos, pelas decisões que tomamos e pelas escolhas que fazemos dentro de nós. E nós já vemos aqui uma terceira situação. Nós vimos primeiro que o homem se multiplica na terra. Em segundo lugar, que na mesma medida a maldade, a violência se multiplica com ele. E nós vemos em terceiro lugar aqui uma união incompatível e desastrosa dos filhos de Deus com os filhos, com as filhas dos homens. No versículo 2 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então nós temos uma descendência em maior número de Caim, uma descendência perversa. Nós temos uma descendência em menor número que procede de Sete, de Enos.
Mas agora essa descendência que procede de Sete de Enos começa a entrar em decadência. Porque as filhas da raça piedosa, os filhos da raça piedosa, começam a colocar os olhos nas filhas da raça maligna, das filhas de Caim. E vão agora fazer um casamento, uma união mista, vão se pôr num jugo desigual. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, para esses filhos, quando vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram-se mulheres, a que todas mais lhe agradaram. Esse texto, essa expressão, é um dos pontos mais debatidos da Bíblia. Porque ele não é de muito fácil compreensão. Então, se você abrir boas bíblias de estudos e comentários bíblicos, alguns deles vão trazer na sua nota de rodapé o comentário, a interpretação de que esses filhos de Deus são anjos caídos, que se materializaram e casaram, tomaram as filhas dos homens, em casamento, coabitaram com elas e até deram. O resultado disso foi essa raça de gigantes. Mas essa não é uma boa interpretação. Ela não é uma interpretação que encontra respaldo, bom fundamento bíblico. Por muitos séculos ela persistiu, ela durou. No século XIX ela foi reavivada. Uma outra, mas ela não é boa interpretação. Primeiro porque a Bíblia não nos fala nada de anjos se materializando e tomando filhas dos homens e se casando e procriando. A Bíblia não nos mostra isso. Jesus diz em Mateus 22:30 que na ressurreição nós seremos igual aos anjos. Eles não se casam, eles não se dão em casamento. Os anjos são assexuados, ou seja, os anjos eles não têm desejo sexual, os anjos não têm capacidade de procriar, de proliferar. A mesma quantidade de anjo criada lá em Gênesis, no início, é a mesma quantidade de anjos que existe hoje. O mesmo número de anjos bons e de anjos caídos, eles permanecem o mesmo. E a expressão filhos de Deus, que às vezes é empregada a anjos da Bíblia, é empregada a anjos bons, e nunca jamais a anjos caídos. Então, queridos, essa interpretação, ela não encontra respaldo, fundamento bíblico seguro. Embora em muitas bíblias de estudo, na nota de rodapé e em comentários bíblicos, você vai encontrar essa interpretação, que são anjos, que esses filhos de Deus são anjos caídos, que materializaram e tomaram as filhas dos homens, coabitaram com ela e deles descenderam os gigantes. Uma segunda interpretação, menos debatida, mas também abordada aqui, que esses filhos de Deus seriam os reis poderosos da antiguidade, que, vendo as filhas dos homens, se apropriaram delas, casaram com muitas delas, formaram o seu harém, e com isso deram origem à corrupção, a depravações várias. Também não é boa interpretação. A correta interpretação, a boa exegese, a boa hermenêutica aqui, a interpretação clássica de pais da igreja e de reformadores, é que os filhos de Deus aqui são os da linhagem de Sete, os da linhagem de Enos. Eram os filhos dos crentes, dos homens piedosos, que a certo ponto da história, eles começaram a olhar para as filhas de Caim, para as moças, para as donzelas, para as mulheres que descendiam de Caim, da raça maligna, da raça perversa,
E eles começaram então a contrair matrimônio com elas. Se casaram, fizeram união mista, se colocaram em jugo desigual. E a consequência disso não foi nascimento de gigante. O texto diz que naquela época já havia gigante na terra. Quando os filhos de Deus casam com as mulheres de Caim, já havia gigante na terra. Eles já estavam lá. A palavra gigante aqui no hebraico é Nefilim. E ela significa os caídos, ou aqueles que caem sobre outros. Então, essa é a correta interpretação. Irmãos, e com essa união incompatível e desastrosa, a descendência piedosa entrou em decadência. E a descendência maligna foi crescendo, se generalizando de tal forma com a sua violência a encher toda a terra, a corromper toda a terra. Querido, por toda a Bíblia, o casamento misto de um crente com um descrente é proibido. Isso é pecado sério, isso é pecado grave. E tem muito crente que ignora isso, que brinca com isso. E os filhos dessa união se corromperam. Se inclinaram para a linhagem de Caim. Veja o que a Bíblia fala sobre a proibição de casamento misto. Gostaria que você abrisse Deuteronômio, capítulo 7. Vou ler apenas alguns textos, são muitos os textos. Deuteronômio, capítulo 7. Vou ler do versículo 1 em diante para melhor interpretação. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passa a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Quando os filhos de Deus casaram com as filhas de Caim, elas desviaram o coração deles para a malignidade, para o pecado, para a corrupção, para a idolatria. Por isso Deus está proibindo o casamento misto aqui. Quando nós olhamos também em Esdras, capítulo 9, versículo 1, gostaria que você manuseasse aí a palavra de Deus. Esdras, capítulo 9, Esdras é vizinha aí de Neemias, de Esther. Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Podemos? Diz assim, Esdras 9, de 1 ao 4. Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão.
Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Quando Esdras chegou em Jerusalém, na segunda leva dos que estavam voltando do cativeiro, e ele tomou ciência dessa situação, de que a linhagem de Israel estava se corrompendo, se misturando com a nação pecaminosa, Esdras entrou em estado de choque, rasgou as vestes, arrancou os cabelos, sinal de desespero. E a Bíblia diz que aqueles que tremiam diante de Deus veio se unir com ele, por causa de tamanha transgressão. Isso é. Gostaria que você andasse mais um pouquinho, Neemias, capítulo 13. Está na frente aí do Esdras. A partir do versículo 23. Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 23. Amém? Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. O fizeram cair no pecado. Eu gostaria de finalizar com 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 em diante. Paulo deixa bem explícito essa proibição. Amém? Todos acharam? 6, a partir do 2 Coríntios 6, do versículo 14 em diante. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, a Bíblia não deixa dúvida. A Bíblia nos fala com maior clareza, de forma objetiva e forte. É proibido pelas Escrituras o casamento de um crente com um não crente. É se colocar num jugo desigual. Traz a ideia de você colocar o boi e o jumento, ou o boi e o cabrito, na mesma canga, no mesmo jugo, para fazer o mesmo serviço. Um vai sofrer. O jugo vai pesar sobre ele. Não vos ponhais em jugo desigual. E quando os filhos de Deus se colocou em jugo desigual, as mulheres perverteram seus corações. Eles se corromperam. Viraram as costas para Deus. E os filhos desses também se corromperam.
e se tornaram linhagem maligna de Caim. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós vemos aqui, em quarto lugar, a reação de Deus em relação ao que ele vê na terra. Ele viu que a humanidade havia se multiplicado. Ele viu que na mesma medida a violência, a maldade, o pecado também havia se multiplicado. Ele viu uma união incompatível e desastrosa da raça piedosa com a raça maligna, trazendo uma decadência na raça piedosa. Deus então reage sobre isso. No versículo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, Deus viu. E Deus não apenas viu. O que é feito na terra é visto pelo céu. E aqui o céu estava escandalizado com o que estava acontecendo na terra. Deus viu toda a maldade do coração do homem, toda a corrupção do gênero humano e as suas más ações, as suas atrocidades, a sua impureza, as suas imoralidades, as suas injustiças, as suas perversidades. E Deus não é insensível, Deus não é indiferente ao que acontece na terra, Deus não é insensível e indiferente ao sofrimento da terra. Deus vê, Deus avalia, Deus diagnostica. Deus não tem prazer no mal. E Deus julga o pecado. Mas a Bíblia diz também que Deus sentiu. Olha o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Irmãos, Deus se entristeceu. Arrepender aqui é uma linguagem antropopática, que na teologia significa atribuir sentimento ou afeições humanas a Deus. Deus não se arrepende no sentido de que ele errou, de que ele fez algum mal como homem. Isso quer dizer que o coração de Deus pesou, que Deus se entristeceu, que Deus se desgostou quando ele olha para a sua criação, feita a sua imagem, sua semelhança, para refletir o seu caráter, está corrompida, terrivelmente maligna, totalmente fora do propósito pelo qual ela foi criada. Aquilo doeu no coração de Deus. Deus se desgostou muito do que os homens estavam fazendo. Mas a Bíblia diz também que Deus falou, Deus se pronuncia. E Deus se pronuncia aqui de duas formas. O primeiro pronunciamento dele está no versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que Deus está dizendo aqui? Que ele ia retirar a influência do seu espírito de sobre o homem. Jesus disse que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos dá entendimento. É o Espírito que aplica em nós a redenção. É o Espírito que nos leva ao arrependimento e à conversão. Deus está dizendo: olha, eu vou retirar a influência do meu Espírito.
do homem, porque ele é mau. E à medida que os homens foram resistindo à influência do Espírito de Deus, Deus foi retirando. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: assim diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O Espírito de Deus vai agindo no homem, vai convencendo o homem. Se o homem vai resistindo, uma hora dessa, Deus tira a influência do seu Espírito. E aí está bom. O homem não se arrepende mais, o homem não se quebranta mais, ele vai se tornando cada vez mais duro. O homem não se arrepende por si mesmo, o homem não se converte por si mesmo, o homem não se volta para Deus por si mesmo. Desde Gênesis que nós vemos a influência do Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre essa água. O Espírito de Deus estava sustentando a criação, estava trazendo ordem ao caos, estava completando a criação. Ele estava ativo na terra. E Deus se pronuncia também no versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus pronuncia falando que vai tirar a influência do seu espírito e que vai trazer juízo. O juízo de Deus é inevitável, ele ia acontecer, ele ia vir. Deus não deixa o pecado sem castigo. Deus não deixa a injustiça sem justiça. Nem todas as injustiças serão reparadas aqui. As injustiças não serão totalmente reparadas aqui, mas no juízo final, elas serão totalmente reparadas. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. No juízo final serão. Mas aí, a gente vê aqui, queridos, um quinto ponto. Deus disse que vai trazer juízo. Mas Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. No versículo 8 a Bíblia diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Deus não destrói o justo com o ímpio. O profeta Malaquias, no capítulo 3, gostaria que você abrisse aí, lá no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. (16 a 18). Malaquias 3, 16 a 18. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No dia do juízo, Deus poupa os seus servos. Deus não deixa o justo perecer com o ímpio. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E a Bíblia nos dá aqui algumas características, uma história resumida de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. A palavra hebraica aqui significa alguém que vive de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. A Bíblia diz aqui que Noé era íntegro. Noé era um homem indivisível no seu caráter, na sua lealdade, na sua devoção a Deus.
Ele não negociava o seu relacionamento com Deus. Noé não se corrompeu. Noé era justo e era íntegro no seu quarto com a porta fechada, dentro de casa com a sua família e publicamente diante dos seus contemporâneos. A Bíblia diz aqui que o Noé andava com Deus. Noé, ele era obediente a Deus, ele cultivava um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Noé amava, temia, tremia diante de Deus. Noé adorava Deus em espírito e em verdade. Ele era um homem compromissado com Deus. A Bíblia diz aqui que ele também era, me chama muita atenção quando diz aqui que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. No meio de uma geração perversa, violenta, corrompida, só Noé e a família. E ele não se corrompeu. Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor que não sabe. O senhor que não sabe como que é lá na faculdade. O senhor não sabe que corrupção, que podridão, que mundanismo. O senhor não sabe o lugar que eu trabalho, como é que é lá o assédio, a tentação. Ô pastor, o senhor não sabe onde é que eu moro, onde é que eu estudo. Ih pastor, o senhor não sabe como é que é na minha casa, só eu de crente. É difícil, mas não é impossível servir a Deus. Noé foi justo, íntegro e andou com Deus no meio de uma geração corrupta e violenta. Ele andou em santidade. Ele andou em santidade. Ele se manteve, ele se conservou separado, ele com toda a sua família. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se conservaram também separados na Babilônia. José no Egito. E eu e você podemos nos conservar santo, incorruptível, no mais hostil do ambiente. A Bíblia diz que Noé era pai de Sem, Cã e Jafé. Ele era o pai daqueles que seriam os pais das nações. Ele carregava aqui a semente da geração pós-diluviana. A Bíblia diz também, no versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Noé agora ia ser o portador de uma aliança, de um pacto, de um recomeço, de uma nova era, de um novo mundo. E o versículo 22 diz, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé era obediente. No mais hostil dos ambientes, Noé era obediente. Com toda a sua família. Queridos, e aí, nós aprendemos aqui um sexto ponto. Antes de Deus trazer o juízo, Deus oferece a sua graça e a sua misericórdia. É sempre assim. Antes de Deus trazer o juízo, Ele oferece a sua graça e a sua misericórdia. Nós vemos na segunda parte do versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Presta atenção agora. E os seus dias serão 120 anos. Aqui também há uma interpretação errada. Muitos pensam que Deus aqui está limitando a longevidade do homem. Se você ver depois do dilúvio, você vai ver que os descendentes de Sem viveram muitos anos, viveram séculos. Os patriarcas viveram muito mais do que 120 anos. O que Deus está dizendo aqui, a correta interpretação, que a partir daquele pronunciamento, a partir daquele momento, ele ainda ia dar 120 anos de misericórdia e de graça até que o dilúvio chegasse. Noé levou 120 anos para construir a arca.
Noé ficou 120 anos pregando. Pedro diz que ele foi pregoeiro da justiça. Irmãos, daquele momento até o dilúvio, a raça humana ainda teria 120 anos para se arrepender, para se voltar para Deus. Eu creio que o Espírito foi agindo, foi influenciando, mas à medida que os homens foram resistindo à influência do Espírito, o Espírito foi sendo retirado. Mas Deus deu oportunidade. E quando Noé entrou na arca, Deus ainda deu mais 7 dias. Depois de 120 anos, Noé entra na arca e Deus só vai trazer dilúvio depois de 7 dias. Deus ainda deu mais 7 dias para as pessoas se arrependerem e se voltar. Mas eles não quiseram. Antes de Deus fazer o juízo, Deus oferece a graça. Deus oferece a misericórdia. Nós vemos aqui no 7º e último ponto a salvação de Noé com toda a sua família. No capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. E no versículo 16 do capítulo 7, era um macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Irmãos, e depois de 1 ano e 10 dias, Noé ficou na arca 1 ano e 10 dias. Noé saiu e ofereceu sacrifício ao Senhor. E Deus começou com ele e com a sua família. E quando você pega as contas da idade de Noé, e você vê a idade com que a Bíblia diz que Noé morreu, ao todo 950 anos, ela não bate. Na verdade, Noé viveu 951 anos. Mas será que o autor bíblico errou? Não. As escrituras não erram. É intencional. O momento que Noé entra na arca, até o momento que Noé sai da arca, 1 ano e 10 dias, não é computado. E Pedro, na sua carta, vai fazer alusão à arca de Noé, para se referir ao nosso batismo. Para Pedro, Noé com a sua família passou por um batismo nas águas do dilúvio. E assim como no nosso batismo nós morremos, somos sepultados e ressuscitamos. Morte, as águas cobrindo o sepultamento, ressurreição. Noé é visto por Pedro ao entrar na arca e permanecer dentro da arca como morte e sepultamento. E quando ele sai da arca, a ressurreição. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo. As coisas do Antigo Testamento é sombra da realidade. Amados, nós lemos, explicamos. Eu quero concluir aplicando essa palavra. Talvez eu diga: pastor, que bom que agora eu estou com a mente esclarecida desse texto. Que bom que eu estou ouvindo essa palavra. Mas o que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver. Amados, a Bíblia diz que o ser humano havia se multiplicado na terra. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na terra. Nunca teve pessoas como nós temos hoje. O ser humano está se multiplicando de forma alarmante.
A Bíblia diz que a maldade humana havia se multiplicado. Olha a sua volta. Olha ao nosso redor. Liga a televisão, vê o noticiário, abre o jornal, abre a internet. O que tem lá? Notícia ruim. Violência, roubo, corrupção, assassinato, opressão, injustiça, guerras, famílias em conflitos, famílias rachando, pais contra filhos, filhos contra pai. Quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos o caos, nós vemos a violência, nós ouvimos coisa, nós lemos coisa que parte o nosso coração. Coisas difíceis de ouvir, coisas que nós temos dificuldade de acreditar que um ser humano é capaz de fazer tal coisa. Nós vemos pais e mães atentando contra a vida das inocentes crianças, coisas que nos deixam atônitos, apavorados. A terra está cheia de violência, por todos os lados. Cheio de adultério, de assassinato, de carnalidade, de imoralidade. Quando nós olhamos, nós vemos que na terra tem duas raças: a raça dos piedosos, a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, e a raça maligna, a raça de Caim. Só tem essas duas gerações. E nós estamos vendo os crentes, dar suas filhas e tomar as filhas da raça ímpia em casamento, se forem juntos desigual. E não são poucos os crentes que têm se corrompido, abandonado a fé, virado as costas para Deus e entrado para a linhagem de Caim. Nós estamos vendo isso. Amados, Deus está vendo, Deus não está indiferente, Deus não está insensível. O coração de Deus está triste, o coração de Deus está pesado, Deus está desgostado com o que Ele está vendo, o céu está escandalizado com a terra. E Deus vai trazer o juízo. Ele vem. Toda a Escritura nos fala do juízo final, e nos fala de juízos parciais nas trombetas de Apocalipse, na taça que serão derramadas. Há um juízo de Deus. Mas antes do juízo chegar, Deus providenciou a arca. Jesus Cristo é a arca da nossa salvação. Ele tabernaculou. O Verbo se fez carne, se manifestou cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por intermédio dele. Irmãos, Jesus é a arca da nossa salvação. E da vinda de Jesus, assim como Deus deu 120 anos para aquela nação se arrepender, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, é a era da graça, é o tempo da misericórdia, é a oportunidade do homem se arrepender. E assim como Noé foi pregoeiro da justiça durante 120 anos, nós somos os Noé de hoje, nós somos os pregadores da justiça de hoje. Nós temos que avisar o povo, nós temos que avisar o mundo que há um dilúvio, há um juízo final. E agora, não são as águas, não são o oceano de águas que vai descer sobre a terra. A Bíblia diz que agora é fogo. Pedro diz que os elementos do universo se desfarão abrasados. Agora é fogo, saraiva e sangue. E na vinda de Jesus, Apocalipse 19, acontece o arrebatamento da igreja, e os restantes serão mortos
com a espada que sai da sua boca, com a sua palavra. O anticristo, o falso profeta, será lançado vivo dentro do lago de fogo e enxofre, mas os que restarem, a descendência de Caim, os que receberam a marca da besta, serão mortos pela palavra do Senhor. E no capítulo 20 vem o juízo final. Irmãos, mas mesmo nos juízos das taças, Deus vai preservar a sua igreja. Apocalipse nos mostra isso. Nós vamos sofrer com a perseguição do anticristo. Nós vamos ser presos, ter propriedade confiscada, nós vamos morrer no martírio. Mas a igreja vai ser poupada dos juízos de Deus, das pragas que vem, porque Deus faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Ele e o que não serve. Amados, Jesus é a arca da nossa salvação. A Bíblia diz que a volta de Jesus e o juízo final será como nos dias de Noé. As pessoas casam, se dão em casamento, comem e bebem até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e pegou a todos. Assim será a volta de Jesus. As pessoas estarão tão intertidas, tão distraídas, tão interessadas com as coisas da vida, com seus próprios interesses, com as coisas desse mundo, que não vão se atentar para a pregação do Evangelho, para o anúncio, para a advertência da vinda de Jesus e para o juízo final. Até que os céus se abram e Jesus desça agora com um dilúvio de anjos e dos remidos, e nós encontraremos com Ele nos ares, e Ele proferirá a sua palavra de juízo, que matará a descendência de Caim. Queridos, esse é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. Você que já entrou nessa arca da salvação, não saia dela. Na igreja tem dificuldade, na igreja tem luta, tem problema, mas aqui é um lugar de graça, aqui é um lugar de comunhão, de provisão, de adoração a Deus. É um lugar de exercitar a fé, a paciência, a esperança. Aqui é um lugar de aliança, de pacto. Um novo mundo esperava Noé, um novo céu, uma nova terra nos espera. Apocalipse 21. Não era difícil ficar, era difícil ficar dentro da arca. Tinha mau cheiro dos animais, tinha as fezes, tinha urina. 1 ano, 10 dias confinado dentro da arca. Às vezes a vontade talvez era de abrir a porta e saltar lá fora, mas lá fora não tinha terra seca, não tinha estabilidade. Lá fora não tinha vida, podridão, corpo em decomposição boiando nas águas, morte lá fora, condenação eterna lá fora. Não deixe Jesus, não abandone a igreja de Jesus, porque se você for lá para fora, você será condenado por ele. E você que ainda não se arrependeu, se arrependa. Se arrependa verdadeiramente. Ser membro de uma igreja não salva. Ter seu nome no rol de membro da igreja não salva. O que salva é ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que salva é ter uma vida justificada, é viver em justiça, é viver em integridade, é andar com Deus, é obedecer a Deus como Noé obedeceu. Noé pregou por 120 anos. E louvado seja Deus, salvou toda a sua casa. Noé construiu uma arca, mas construiu mais do que isso. Construiu uma família temente a Deus. Construiu uma família de caráter. Construiu uma família que foi a semente para a geração pós-diluviana. Nós somos os Noés de hoje. Vamos advertir o povo que Jesus vem e que o juízo final está chegando. Que essa é a última oportunidade. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Se você tem alguma coisa para se acertar com Deus, acerte-se hoje. Amanhã pode ser tarde. Se você ainda não se arrependeu, não se converteu, se arrependa hoje, se converta hoje, entrega a sua vida para Jesus hoje. Porque se você morrer, Jesus já voltou para você. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Hoje é a sua oportunidade. Amém? Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Fica de pé, que eu vou abençoar e vou despedir os irmãos. E leve essa palavra no seu coração. Leve essa palavra no seu coração.